Depois da Revolução, da ditadura militar dos anos 60, né, adotaram-se as medidas aqui no Brasil, né, em alguns lugares no mundo, do filósofo Antônio Gramsci, italiano filósofo Antônio Gramsci, que é a ideia dele, a princípio, a priori, era fazer primeiro uma revolução cultural, né, nas escolas, nas ideias, para depois fazer as outras revoluções econômicas e assim por diante. O pensamento dele, falado, era: vamos fazer todos se tornarem socialistas sem saber. Agora vamos para outro ponto, saltando de um ponto para outro. A destruição não é destrutível. O que isso quer dizer? A destruição não é destrutível. Vamos pegar uma criança que ela conversou com os pais de 5 anos de idade e ela decide com os pais dela tirar o órgão genital. Isso aí é uma espécie de destruição, tá? Isso pode ser uma coisa boa, tá? Essa destruição pode ser uma coisa boa. Pode ser que essa pessoa vai querer, essa criança mais pra frente vai querer o seu órgão sexual de volta. Mas ela não precisa saber desse órgão genital. Até porque ela já teve tempo suficiente para se adaptar a esse órgão, a falta desse órgão genital. Então a destruição não foi ou não é destrutível. Vamos para outro ponto. Fidel Castro, né, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele chegou e disse: olha, nós não temos esse consumismo absurdo que vocês têm aí nos Estados Unidos. Nós comemos um bife por ano e vocês comem 3 bifes por dia. Ou seja, isso aí se tornou uma questão de orgulho. Você percebe como que as coisas são? Se tornou uma questão de orgulho. O fracasso, na verdade, ele se tornou um sucesso, porque o mal se tornou o bem. Isso aí a gente pode entender e interpretar em amplas situações da vida, né? Mas para finalizar, eu tenho que falar o seguinte: não existe bem absoluto, né? Nós não somos Deus, só Deus tem um bem absoluto. O máximo que existe é a gente fazer 80%. Mas onde existir 10% de mal, eles vão dizer que é tudo mal. Onde houver 10% de mal, eles vão dizer que é tudo mal. E este pequeno mal está presente em tudo. Este é o sentido da dialética negativa. Por que vocês acham que os grupos bilionários do mundo sempre deram apoio a essa gente? Precisa ser muito besta para achar que isso vai levar a algum socialismo. Isso acabou com o movimento socialista e transformou em movimento gaysista, movimento feminista, movimento racialista. Só choradeira destrutiva o tempo todo, que não produz resultado socioeconômico nenhum. Eles não conseguem criar o socialismo, eles transformam o capitalismo no inferno. Ótimo, vai ficar cada vez mais infernal. Se vier o socialismo, vai ser mais infernal ainda. Se tem um país que seguiu Karl Marx à risca, foi os Estados Unidos. Estão criando lentamente um socialismo através do imposto de renda progressivo. Quantas pessoas sabem que o imposto de renda progressivo foi uma ideia de Karl Marx? Quase ninguém sabe. Todos acham que Karl Marx queria fazer uma revolução violenta e implantar o socialismo do dia para a noite. Ele não era idiota, sabia que isso não ia dar. Onde fizeram isso, deu tudo errado. Na União Soviética deu tudo errado. Na China também deu tudo errado. E a China teve que se abrir, em parte, para o capitalismo. Sem mudar o regime, é claro. O regime ainda é regime de partido único comunista. Mas tiveram que assimilar elementos do capitalismo. Se tivessem perguntado para o Karl Marx, ele teria dito que ia acontecer exatamente isso, porque alguma coisa de economia ele entendia. Nos últimos 30 anos, o poder das grandes fortunas aumentou a um ponto de que hoje elas querem determinar até os pensamentos íntimos das pessoas. Eles têm meio de fazer isso. 50, 60 anos atrás eles não tinham. Não existe mais oposição de esquerda. Existe somente, vamos dizer, a mentalidade criminosa, tá certo, da mídia inteira, que está totalmente corrompida por esse negócio frankfurtiano. Tá certo? No tempo que o Lobão estava do meu lado, eu olhava os vídeos dele, tinha 200 mil views, etc. Agora tem 2 mil, 3 mil. Ele não aprendeu. Ele não aprende nem com a sua própria destruição. Todos eles são assim. Claro que no meio esquerdista existem pessoas que não são frankfurtianas, que não foram influenciadas por isso aí, que ainda são ou marxistas ou esquerdistas de velho tipo. Ainda tem uns 2 ou 3. O Zé Dirceu é um deles. O que o Zé Dirceu tem de frankfurtiano? Nada, ele é um marxista-leninista. O que o Aldo Rebelo tem de frankfurtiano? Nada, ele é um marxista-leninista. O que o Ciro Gomes tem de frankfurtiano? Nada. Ele é um antigo nacionalista de esquerda, tipo herdeiro do Getúlio Vargas. Ainda existem essas pessoas, mas elas não têm mais repercussão e não terão jamais. Tá certo? O poder delas diminui dia a dia, porque só uma coisa tem poder sobre a juventude universitária brasileira: os grandes capitalistas. Entenderam o que está acontecendo?